persona, a sombra, a ânima e o ânimos. E o self. Vamos ver aqui cada um. A persona. A persona, na verdade, é claro que isso aqui, ao longo do curso, a gente vai aprofundar, não é? Porque a persona, na verdade, eu não sei se dá para ver aqui, ou a máscara, dá para ver a máscara aqui? A máscara grega? Dá, né? Tem uma máscara aí, não tem? Dá sim, dá sim. Dá. Então, a ideia da persona é exatamente a ideia daquela máscara que o grego utilizava para representar o personagem na tragédia, no teatro. Então, o grego usava a máscara, e essa máscara era chamada, usava uma máscara, e essa máscara era usada de persona, e essa máscara era usada para representar a dor, o sofrimento, o prazer, a alegria. Vamos lá, tinha que representar a dor, aí caía o pano, e aí o artista colocava a persona. A persona era o nome da máscara, usada no teatro. Veja bem que essa aqui, a persona, na verdade, ela é a forma como nós nos relacionamos e existimos na sociedade humana. A sociedade humana é organizada por meio de personas. É claro que o sentido que nós damos à persona é totalmente diferente do sentido do marketing, com certeza. O Alex depois pode até ligar uma coisa com a outra aqui, que ele é bom nisso, mas eu colocaria que persona para Jung tem muito mais a ver com os papéis sociais, e aí por isso que eu digo que isso cabe uma aula inteira, ou mais de uma, aprofundar, do que com outra coisa. Então, o que é a persona? A persona é um papel. Esse papel social pertence a mim ou pertence à sociedade? O que vocês acham? A sociedade? A sociedade. Mesmo os papéis mais primários, como mãe, pai, filho, filha, avô e neto, irmão, é um papel que pertence à sociedade. Nós desempenhamos o papel a partir do script estabelecido pelo nosso grupo social. E nós nem percebemos isso. E aí eu gosto de brincar com esse conceito, com a ideia do nome, não é? A ideia do nome. Eu não sei se eu já contei aqui, se eu contei eu repito de novo, não tem problema nenhum. Eu sei que eu já falei do nome, que nós temos um nome, mas nós não sabemos por que temos esse nome. Está aí, fica uma tarefa para vocês, se quiserem fazer, claro, não é invasivo. Por que você tem esse nome? Quem escolheu o seu nome? Para que escolheu? Foi escolhido pelo pai, pela mãe ou pelos dois? Ou por um casal homoafetivo, foi escolhido pelos dois? Ou por um dos dois? Bom, qual o sentido do nome? O primeiro papel social que a gente recebe na sociedade é o nosso nome e nós não opinamos sobre ele. E aí nós temos as histórias mais interessantes possíveis sobre o nome, né? Eu sempre conto uma história aqui que é verdadeira, de uma mulher que me procura e diz: doutor, eu preciso trocar o nome da minha filha, porque eu tenho duas filhas e eu pus o nome de uma de Nilra e da outra de Neura. E agora a Neura está adolescente e ela está sofrendo porque todo mundo zoa ela o tempo todo porque Neura é coisa de doido. E é o nome que eu dei para ela. Essa mulher era lá do interior do Pará, isso tem mais de 30 anos, por isso que eu estou contando aqui, me chega lá no Rio com essa história e eu falo para ela, mas, dona Joana, eu, para dar um parecer que é natural, que, na verdade, eu dei um parecer a pedido de um juiz que conduziu o processo lá de mudança de nome. Não tem problema nenhum.
mas eu quero saber a origem dos nomes e, claro, a origem das meninas. Ah, doutor, mas só por causa de um papel tem que contar isso para o senhor? Eu falei, tem. Tem porque eu preciso ter segurança do que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo, o que significa esse nome? Ah, doutor, é muito fácil. Você sabe que eu sou analfabeto, e ela era mesmo. E aí, Niura é o nome de uma mamadeira famosa que tem no Paraná, no Pará. Então, é uma mamadeira. Eu achei o nome sonoro e bonito, que a mais velha é Niura. E Neura, eu ouvi de uma bula de remédio. E eu achei sonoro e bonito e combina com Niura. O senhor não acha Niura e Neura? É uma pena que eu tenha que tirar a Neura. Tá bom. Mas qual é a origem das meninas? Como elas nasceram? Foram desejadas? Como é que foram? Ah, doutor, eu quero falar sobre isso, porque é uma história muito complicada. Eu falei, qual é a história? Falou, doutor, por muitos anos eu não pude ter filhos, aí eu descobri, eu achava que meu marido era estéril, e eu descobri que estéril era eu. Aí eu fiz um bem bolado com a minha comadre. Ela gerou as filhas do meu marido para mim. Seja lá como for, os nomes que ela escolheu eram muito representativos da situação toda que ela viveu, embora eu não soubesse. Então, os nomes, e Jung tem um capítulo inteiro sobre nomes no desenvolvimento da personalidade, não parece, mas é o primeiro papel social que a gente tem. E aí, a sociedade nos controla por meio dos papéis sociais. E o que a sociedade espera da gente? Na verdade, isto ainda não mudou. O papel é da ordem das representações. O que a sociedade espera de mim é que eu represente o papel. É ou não é? É só isso. E aí tem gente que fala assim: ah, mas eu vou ser uma pessoa no lugar tal e outra pessoa no lugar tal e uma terceira pessoa no lugar tal. Mas isso não é hipocrisia, doutor? Não. Você é a mesma pessoa que representa N papéis diferentes de acordo com o papel que a sociedade lhe atribuiu. E quando você cumpre bem os papéis, ela vai te atribuindo o papel. E quando você não cumpre bem os papéis, ela vai te tirando todos os papéis. E eu, modéstia à parte, que conheço um pouco de sociologia também, porque eu fiz um doutorado em psicologia clínica e outro em sociologia, o que a gente percebe? Aí é uma crueldade pessoal minha, né? Curiosamente, isso quem diz é o Peter Berger, na obra O Dossel Sagrado, que foi um grande psicólogo do século XX, morreu recentemente, tem uns 5 anos. O Berger ele diz: mesmo o ofício fúnebre não é feito para o morto. A sociedade vai lá agradecer pela vida dele, pegar o papel de volta que lhe pertence, atribuir a outro e se reorganizar para continuar vivendo. Eu achei fantástico, por mais duro que seja, por mais cruel que seja, faz todo sentido, não é? Então, assim, mas foi todo mundo lá, chorou e tal. Sim, agradeceu. Agora, vamos continuar a vida e aí outro tem que assumir aquele lugar. Então, a persona seria a primitiva acepção latina de máscara, aquela máscara utilizada pelo artista grego para representar a tragédia, e ainda uma espécie de imagem que fazemos de nós. Bom, e curiosamente, né, eu sempre aprofundo as coisas aqui com a minha vida, com a minha experiência, né? Curiosamente, por exemplo, é, é, nós não usamos o espelho para nos olhar. A gente só faz isso em terapia quando o terapeuta sugere. A gente usa o espelho para aperfeiçoar as pessoas. Não é verdade? Então, vai sair? Opa, vou dar um retoque aqui. Eu sou muito
desleixado, né? Então eu botei uma escova de cabelo aqui perto, porque de repente eu vou entrar no ar aqui, eu tenho que pentear o cabelo. Afinal, sou professor, então eu tenho que estar apresentável como professor, né? Então, na verdade, é um bom exercício usar o espelho para se olhar, sendo, em última análise, correspondente aos papéis sociais que cada um representa na vida. Então, aqui tem uma citação do Jung, né? Verdadeiramente, aquele que olha o espelho da água vê, em primeiro lugar, a sua própria imagem. Quem caminha em direção a si mesmo corre o risco de encontrar-se do encontro consigo mesmo. O espelho não lisonjeia, mostrando fielmente o que quer que nele se olhe, ou seja, aquela face que nunca mostramos ao mundo. Bom, por que as encobrimos com máscara? Eu espero que vocês tenham paciência, porque às vezes eu coloco aí. Hoje a minha assistente me chamou a atenção que eu coloco o tema numa aula e aí eu não termino o tema e aí eu continuo com o tema. É que eu acho que num curso dessa natureza não tem aquela coisa mais de cumprir, sabe, com a ementa, os objetivos. Importa que a gente aprenda muito bem as coisas, não é? A gente, claro, tem um roteiro, tem tal, mas a gente tem que aprender. Então, quando a gente pensa nisso aqui, né, Jung vai dizer que a forma mais saudável de se relacionar com os papéis é aceitando que eles são da ordem das representações, tendo muito claro para você mesmo quem você é, né? Precisa da capacidade de olhar para si mesmo e a capacidade e a generosidade e a compaixão de se aceitar como é, para poder usar as máscaras conscientemente. Porque se o sujeito se identifica com a máscara, pronto, ele já entra num problema de transtorno mental facilmente. Por exemplo, já pensou a mãe que tem só lhe resta, ela se identifica com esse papel e ela não consegue sair deste lugar, não é? Isso a gente vai ver na clínica. Aí, lá no passado, a paciente fala e chega e fala assim, lá, aqui, quando surgiu o celular, pois é, doutor, a minha mãe é um problema, porque ela liga, às vezes, num dia, 20, 30, 40 vezes para mim. Por quê? Porque ela não sai mais daquele lugar da mãe, ela fica ali, né? Mas tem empresário também, tem funcionário também, tem psicólogo também, que ele não consegue entender que ele não é o papel. Então, é muito importante compreender que nós somos distintos dos papéis. O segundo arquétipo Só que Jung vai... Fala. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Por exemplo, e quando alguém coloca, ou alguém, ou um grupo, põe para você um papel que você não quer cumprir, tipo assim, que você não quer simplesmente assumir esse papel. É, Mas o eu, grupo ou a pessoa coloca, tipo assim, não, esse papel você vai assumir, tipo assim, mas é, você não eu, quer. eu pedi ao pessoal da TI para liberar meus artigos lá. Agora estão liberados, não está mais precisando cadastrar nada, é só entrar lá. Eu sugiro entrar lá no conteúdo da página da Uniaberta e ler o bode expiatório, o arquétipo do bode expiatório. O arquétipo do bode expiatório é muito interessante, por quê? Porque lá, na narrativa lá dos povos antigos, especialmente na narrativa da Torá, havia o sacrifício, né? Havia o sacrifício humano, e esse sacrifício é substituído pelo sacrifício animal. E, curiosamente, o sacerdote pegava no dia, no Yom Kippur, que era o grande dia do perdão, que era celebrado com o sacrifício na época, não é? E aí ele pegava o quê? Declarava todos os pecados do povo sobre o bode e sacrificava o cordeiro. O cordeiro era sacrificado e o sangue do cordeiro selava a paz e perdoava o povo. Mas o bode, ele não poderia ser morto. Por quê? Ele era exatamente a consciência viva de que os pecados continuavam a existir, mas já não eram mais meus.
a partir do ato sacerdotal, que atribuiu... Imagina aquele bode recebendo todos os pecados do Congresso Nacional Brasileiro, né? E todos nós. Depois solto e proibido de ser morto. É deste bode que vem o arquétipo da ovelha negra da família. Eu acho que esse é o pior papel que alguém pode receber. E toda família que tem ovelha negra também tem o cordeiro, também tem a ovelha branca, a ovelha santa, né? E eles têm um certo orgulho de apresentar a ovelha negra. Já viram? Até entona a voz e fala: esta é a ovelha negra da família. Então, leiam lá que vocês vão ver. O que ocorre é o seguinte: se a pessoa não tiver consciência de si mesma, como você está dentro da trama do desejo dos complexos familiares, dificilmente você vai reagir a esse papel, você vai assumir. Até que você tenha consciência que este não é o seu lugar no mundo. Que isso pode vir de várias formas, mas especialmente pelo autoconhecimento. E aí o sujeito pode dizer: não, espera aí, eu não sou isso. Eu sou fulano, assim, assim, assim. E, às vezes, para romper com isso, ele vai embora. Às vezes muda até de nome, né? Desaparece, deixa de ser neura, vira um outro nome. Não é? Ali estava muito bem representada a questão da ovelha negra da família. Né? Mas sabe o que ocorre? Aí eu não quero o papel. Conscientemente eu rejeito, eu tenho esse poder. A questão é, eu tenho estrutura para suportar a rejeição dos outros? Se eu tiver, eu me livro dele. Sabe o que a família faz? Nomeia alguém para este lugar, mas continua com a sua ovelha preferida, que é a negra. Mais alguma questão, gente? Porque, na realidade, deixa eu ver se eu entendi, mestre. Porque, na realidade, nós nos relacionamos com personas e não com pessoas. Isso, perfeito. Então, é como que quem está ali manipulando aquela máscara meio que, entre aspas, não importa. Eu quero que haja alguém com essas características para cumprir essas funções para mim. Extremamente revelador. Eu lembro que uma vez a gente conversou sobre as dinâmicas relacionais nas igrejas, né? E, bom, na época ali eu estava com uma determinada questão, isso me ajudou muito. Muito revelador. Muito bacana. Eu só queria confirmar, mas se você falou que se nos atribuem um papel que não queremos, Sim. nós vamos assumi-lo inconscientemente, porque é tudo inconsciente, é da trama do desejo ali da família e da sobrevivência, né? Isso, o que eu queria entender era a questão desse desejo, eu não entendi o lance do desejo da família. É que eu falei, a gente vai ter que ir por camadas, né? A gente está falando de muita coisa junta. Então tem que ir separando um pouco, mas veja bem, no caso do desejo, quando você fala do desejo, o desejo nem sempre é dito, ele é velado. O desejo tanto pode ser positivo, por exemplo, eu vou falar uma coisa muito cruel, está aí sendo alguém julgado porque os dois se uniram lá e assassinaram uma criança. Isso não é incomum. Por quê? Porque o desejo pode ser muito bom, eu quero ter uma criança para amar, mas eu quero ter uma criança também para ter a quem machucar. Por mais perverso que possa parecer, é absolutamente humano. Ou eu quero ter uma criança para ter a quem culpar. E aí é interessante, né, quando você pega as narrativas, né? E aí assim, começa assim, né? Como é que nasce o bode expiatório? A mãe já começa, não, porque eu tive um filho, foi uma maravilha, e daí deu tudo bem. Agora, você não sabe a dor que eu tive. Quantas horas eu sofri? Para quem você quer enviar? Para ninguém. Aqui no meu celular. O meu celular entrou na aula aqui. Para ninguém. Então, assim, já viram essas narrativas assim? Mas olha,
Ah, você não tem noção quanto você pesou, o sofrimento que foi, quantas horas de dor, de tormento. Bom, a pessoa nem pediu para nascer, não é? Que obrigação ela teria de saber que ia causar tanta dor, tanto sofrimento? Aí, e quantas noites acordado? E quantas vezes eu corri? E aí eu fui dar leite, o meu peito virou pedra e eu sofri muito. E é sempre sofreu, claro. O ato materno não é tão romântico assim. Ele envolve muita dor e muito sofrimento. Mas o problema é que esta mãe começa a culpabilizar aquele bebê, às vezes até uma criança pequena, por toda a dor e o sofrimento que ela carrega no mundo. Não é nem pelo, sabe, tudo aquilo. E aí, este é o lugar que essa pessoa tem. Ela já nasceu no mundo para fazer já nasceu para fazer os outros sofrerem. Então, imagina, não é? Bom, quando é. Professor, Oi? só um ponto. E essa questão do papel na sociedade, da família, o desejo da família, como mencionou, é um processo inconsciente. Total. Total. Sabe o que a gente observa, Gabriela? Que quando a gente atende uma pessoa dessas, e eu vou completar 40 anos de clínica, ela chega muito doente. E aí você começa a atender, né? Geralmente chega com um quadro de depressão, transtorno, às vezes até com diagnóstico, falso diagnóstico de esquizofrenia, enfim. Por quê? Porque ela faz aquilo que esperam dela. Inclusive surta, porque é o que espero que ela faça é surtar. E ela surta. Aí você começa a tratar, e a essa pessoa, aí eu estou falando aqui, lembrando de casos que eu não vou citar aqui, aí você começa a tratar, e aí essa pessoa chega e fala: poxa, doutor, eu não sou isso. Eu não nasci para isso, não é minha vida.